Alô, amigos. Estamos aqui iniciando mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Vou lembrá-los que nós estamos no YouTube. Aliás, ali vocês têm que apertar inscrever-se e depois apertar o sininho, que ajuda aí a gente ficar sabendo da nossa audiência. Instagram, Facebook, TV aberta e AltV, do amigo Alberto Luchetti. Hoje eu recebo com enorme prazer o José Caldini Crespo, que tem muita história para contar. Então, seja bem-vindo. Eu agradeço muito, espero que essa conversa entre nós seja interessante também para todos, ou certamente milhares de ouvintes, telespectadores do Gente que Fala. É um privilégio muito grande, eu fiz a minha viagem agora há pouco, desde Sorocaba, para estar aqui exclusivamente para, não só o podcast, mas para rever você, que é uma pessoa, Muito uma figura obrigado. Política, mas política no melhor sentido dessa palavra que eu já conheci, e estou idoso, fiz 70 anos a semana passada, portanto eu tenho uma retaguarda que consolida essa afirmação minha, uma das poucas pessoas que eu conheci, aprendi a admirar muito pela sua trajetória. Você é um guerreiro, um vencedor do bem. Muito obrigado, Crespo. Eu vou falar aqui para quem está nos vendo um pouquinho do seu currículo. Você é graduado em Engenharia Elétrica, graduado em Advocacia, foi secretário de Transportes da Prefeitura de Sorocaba entre 89 e 92, foi deputado estadual entre 95 e 2007, foi vereador de Sorocaba entre 2009 e 2017, foi prefeito de Sorocaba. Aqui a gente vai ter assunto para falar, né? Publicou cerca de 279 projetos de lei enquanto deputado estadual. Presidiu a Comissão de Transportes e Comunicações da Alesp e foi vice-presidente da Comissão de Saúde e Higiene, também da Alesp, que é a Assembleia aqui de São Paulo. Crespo, mais uma vez bem-vindo a você. E uma pergunta, você nasceu em Sorocaba mesmo? Sim, sou nascido em Sorocaba, neto de imigrantes italianos e espanhóis radicados em Sorocaba. Imigrantes espanhóis? Espanhóis da parte de pai, o Crespo, e da parte de mãe, os italianos, Caldini. Sim, Caldini. Eu fico entre a Espanha e Portugal. Muito bem. Você é casado? Sou casado há quase... Na verdade, de namoro já completamos 50 anos agora, Sim. Em 2025. E casamento em 2030. Eu enrolei durante 5, 6 anos até casar, mas temos uma boa família. Está chegando a bodas de prata. Já, de ouro, na verdade. De ouro. Prata não, prata já foi. E a infância sua, você tem boas lembranças lá de Sorocaba? Tenho sim. Olha, eu nasci, aprendi a gostar muito da cidade. Sou um caipira do interior. Gosto de Sorocaba e vejo vantagens da gente estar numa cidade do interior mais próxima da capital. Quando a gente precisa de algo mais difícil, São Paulo tem. Aliás, meus filhos vieram estudar aqui em São Paulo. E nos enganaram, a gente achou que depois de estudarem, os dois frequentaram a PUC, Direito, eles voltariam para Sorocaba, mas não, eles conheceram novos amigos, se casaram, então a vida dos meus filhos, 2 filhos, está em São Paulo. E agora temos netos, então aconteceu isso na minha vida, mas eu vivi em Sorocaba, eu só saí de Sorocaba para fazer faculdade, eu queria fazer engenharia elétrica, na época não havia esse curso nas escolas de Sorocaba. Eu fui na Unicamp. Eu passei na Unicamp como a minha primeira opção. Realmente eu tinha ido conhecer a Unicamp, ela tinha há poucos anos naquela época sido criada, e eu gostei muito, por isso fiz o meu curso lá. E em que época você resolveu entrar para a política? Veja, talvez eu entrei na política por convite de um amigo de família, que é o Antônio Carlos Panunzio, e os nossos pais já tinham sido muito amigos, porque eles criaram, desde 1946, a Delegacia Regional do SESI, Serviço Social da Indústria, em Sorocaba, o Armando Panunzio e meu pai. Essas famílias ficaram muito amigas, e depois o Armando ficou prefeito, trouxe meu pai à vida política, também foi prefeito. Ele foi prefeito, O primeiro foi ele, o Armando, depois meu pai, e eles tiveram um trabalho muito bom, porque a prefeitura estava
literalmente falida naquela época. Havia greves de funcionários públicos porque não recebiam nem o salário. E o meu pai foi secretário da Fazenda e conseguiu, com muito trabalho e naturalmente mão de vaca, como diziam na ocasião, ele conseguiu fazer as atitudes necessárias, enxugamento financeiro, e Sorocaba então começou a crescer. Houve um ciclo industrial, eles deram muitos incentivos para novas empresas se instalarem lá, 30 anos de isenção tributária, terraplanagem. Com isto, mais de 80 novas empresas se instalaram naquele governo. Durante os 30 anos seguintes, a prefeitura não ganhou tanto, a não ser empregos, o que é o mais importante. Mas depois que acabou essa fase de isenção tributária, isto aconteceu há poucos anos com o governo do meu hoje amigo Renato Amari. Então Sorocaba passou a ter uma explosão em termos de arrecadação de impostos e hoje é uma cidade muito bem colocada nesse ranking. Ele estava me contando no bastidor sobre o Renato Amari. Vejam como é a política. Eles ficaram adversários durante um grande período aí da vida dos dois, né? E hoje são amigos. Sim, muito amigos. Na política, infelizmente, as pessoas não se comunicam tanto quanto deveriam, estão em grupos diferentes. E se são candidatos, a campanha eleitoral é um momento tão agudo, os candidatos têm que estar nas ruas pedindo voto, naturalmente. Só que tem equipes. Essas equipes brigam muito, até mais do que deveriam. Né? E trazem isso para o candidato, falando mal do outro. Pois é, então eu e o Renato tivemos esse problema, porque os dois queríamos ser prefeitos da nossa cidade natal, Sorocaba. Ele e eu disputamos várias... Eu fui candidato 5 vezes, só ganhei na última vez em que fui candidato a prefeito, mas era um objetivo que eu tinha. Ele conseguiu ganhar antes e ganhou de mim. Então, naqueles anos de campanhas eleitorais, os dois tentando o mesmo cargo, nós tivemos uma dificuldade, quer dizer, nunca brigamos um com o outro. Mas era adversário. Adversário. Só que na hora em que a gente sentou, depois de mais alguns anos, percebemos que havia muitos pontos em comum. Ficamos amigos e aproveitamos toda a experiência adversa, até anterior, ainda sou muito amigo dele, só que ele está adoentado, infelizmente, com uma debilidade senil, mas eu continuo indo à casa visitá-lo. Se puder, mande um abraço. Mandarei. Eu tenho muitas recordações do Renato. É verdade. Também. Como é que entrou a engenharia na sua vida? Para ser exato, sempre eu procuro não me alongar nas respostas, Fausto, mas aconteceu na época em que eu estava de criança para adolescente e a gente começa a pensar na vida nesse momento, percebe que há um futuro à frente, não é? Sim. E que profissão eu terei? Naquela época a eletrônica era ainda incipiente, mas a minha mãe, professora de matemática, me deu de presente no aniversário uma caixa com circuitos eletrônicos, né? Capacitores, resistores, transistores. Isso foi em 1967, imagine. E eu gostei daquele brinquedo e decidi que eu seria engenheiro eletrônico. E assim foi, eu mantive isto, me formei na Unicamp em engenharia elétrica, eu exerci essa função durante alguns anos, fiz estágio no Japão, justamente em cima desse assunto, só que depois, mais alguns anos depois, eu percebi que tinha uma aptidão pelo direito. Minha esposa queria estudar e eu fui com ela para não ficarmos separados, né? Ela e eu, nós frequentamos logo depois de casados a faculdade de Direito. E ali realmente eu me encontrei até mais do que na engenharia, porque a política apareceu e o direito tem muito mais relação com a política do que a engenharia, não é? Exatamente. Então, e hoje, depois que passou a política na minha vida, continuo sabendo que é algo importante. Eu participo da política institucional, comunitária, mas não eletiva e também não comunitária. Não partidária. Então, hoje eu uso os meus conhecimentos em direito, eu reabri o meu escritório como advogado e eu sou pós-graduado em direito público. É a área do direito que eu mais gosto. Você lá em Sorocaba foi secretário de transporte. Comecei com isso. Na verdade, guarda alguma lembrança boa dessa época? Muito boa. Foi durante o governo do Antônio Carlos Panunzio, que era uma família, como eu já disse, muito chegada. E em confiança ele me convidou, porque o transporte urbano em Sorocaba era mais do que precário. Era realmente uma lástima terrível. Todos os dias
literalmente, alguns ônibus quebravam por falta de manutenção. Eu não vou me estender na explicação disso. Mas então todos os candidatos em 1988, o Panunzio foi um deles. Eles naturalmente prometeram que iam fazer alguma coisa para melhorar esse problema do transporte. Só que ele ganhou. Então eu sabia que eu era engenheiro de transportes, embora ferroviário, e me pediu que assumisse. Não havia eu apoiei o Panunzio na campanha eleitoral, mas não havia esse compromisso. Eu estava começando a minha atividade como engenheiro de transportes. Eu gostava disso e, aliás, ainda gosto de engenharia de transportes. Mas ele me chamou e falou, olha, eu fiz um anteprojeto de reforma de transportes na campanha dele. Ele falou, olha, você fez esse projeto agora, quero que você execute, você vai ser o secretário. Esse é o que foi emblemático para você? Foi, porque eu aceitei, mas veja, 4 anos é pouco no mandato, é o que a gente deve contar, não a reeleição. Então, o que eu fiz, para não ficar inventando a roda? Eu fui para Curitiba, era Jaime Lerner, o prefeito de Curitiba, que realmente nos recebeu, eu, em nome da prefeitura de Sorocaba, fiquei uma semana em Curitiba, descobri que aquilo já era, creio que ainda é, talvez até mais, o laboratório de políticas públicas bem-sucedidas no Brasil, não era um outro país. E o Jaime Lerner que me mostrou tudo. Aquilo tinha começado, a revolução positiva do transporte em Curitiba com o Requião, mas o Jaime Lerner deu continuidade e ainda melhorou. Então, realmente, eu percebi como a administração pública, quando bem centrada, sem politicagem, politicagem é a deterioração da política, sim, né? Sim. Pode ser boa para a população. O que mais falta, geralmente, em todas as instâncias, desde a municipal até a federal, atualmente, ou neste país. Então, eu simplesmente adaptei as ideias de Curitiba para Sorocaba e avançamos mais do que Curitiba. Isso é curioso de dizer, porque na bilhetagem automática, ou seja, sem necessariamente o cobrador, só Sorocaba. Eu peguei a ideia em Curitiba, mas lá, que era uma cidade maior, uma capital, eles tiveram dificuldades com o sindicato. Eu estava começando no governo, eu tinha mais tempo. Então, o que nós fizemos? Com os empresários, implantamos o Caixa Único, o pagamento por quilômetro, e deu certo lá. Essa ideia era de Curitiba. Mas, com isso, nós demos um prazo para que o sindicato entendesse, e o empresário também, que nós não teríamos mais a função de cobrador. Nós não demitimos nenhum único cobrador. Nós, em 1 ano e meio, 2, nós reciclamos, treinamos cobradores que passaram a ser motoristas da mesma empresa com salário maior, eletricistas, borracheiros, arrumamos emprego através da empresa em outras empresas da região, ou seja, sem desempregar ninguém, sim, nós eliminamos a função de cobrador. Até hoje, creio eu, Sorocaba é a única no país que não tem cobrador. Deu muito certo a bilhetagem. Na verdade, eu como prefeito instalei o sistema de bilhetagem pelo rosto da pessoa, sim, né? Sim. Reconhecimento facial. Então, essas mudanças tecnológicas estão possíveis, estão ofertadas, mas há problemas políticos e trabalhistas se você não souber como superar isso. Que projeto é esse chamado Bolsa Creche? O Bolsa Creche veja, eu não quero me estender como eu já disse, mas já há estudos comprovando que a idade no ser humano em que a inteligência pode ser mais desenvolvida é justamente a pré-escola. Então, veja, se você aceitar isso, e eu aceitei, é preciso uma atenção ainda maior para a pré-escola, para as creches. Na idade das creches, a criança está, ou pelo menos é possível, que ela desenvolva muito mais as suas capacidades intelectuais. Portanto, o problema aqui no Brasil é a vulnerabilidade financeira. Isso, infelizmente, ainda é um mal que nós não conseguimos superar. Então, o que acontece? Se a família não tem dinheiro para pagar uma creche particular, acaba indo em creches públicas que, infelizmente, muitas delas ainda não dão essa atenção. Largam as crianças dormindo quase que o dia todo lá, sem algum tipo de didática. Não é uma escola, é uma creche, mas há de ter
uma atividade que permita o desenvolvimento não só da mentalidade individual da criança, mas também a socialização desde pequeno. Nós não temos certeza, mas eu passei a acreditar que nessa época a criança aprende muito sem saber, nem ela, nem o monitor ou o professor. Então, nós criamos essa Bolsa Cresce para as famílias vulneráveis. Aliás, algo que eu vi em Curitiba, e que é um laboratório, era e creio que ainda é, nós também trouxemos de lá outras ideias importantes que implantamos em Sorocaba, na área de segurança, e realmente são ideias que a gente pode captar em outros lugares, adaptá-las para a nossa realidade. Em outras épocas era o chamado Jardim da Infância. Eu me lembro disso. Perdão, Jardim da Infância, não era? Aliás, eu quero colocar neste ponto, a administração pública tem muitas obrigações. Eu entendo que não pode resolver todos os problemas sozinha. Por isso que é necessário que um prefeito, qualquer administrador público, tenha uma mentalidade aberta. E sempre há formas de evitar prejuízos pessoais para os que já estão atuando. Eu me refiro, o estatutário, que é o funcionário público por excelência, faz concurso, tem uma vida toda pela frente, ele é o mais importante. Mas para quê? Para fazer planejamento, e infelizmente se faz pouco planejamento, de longo prazo até, licitação, que realmente são as regras que têm que ser obedecidas, mas fazer uma boa licitação que resulte em menos impugnações. E eu estou falando de atitudes positivas, honestas, né? Sem dúvida. E terceiro, fazer a fiscalização. Tem muitas prefeitura porque é aquilo mais próximo da população, que não fiscalizam. Tem prefeitos que não querem fiscalizar porque estão fazendo esquemas corruptos, então a sua fiscalização vai atrapalhar esses esquemas. Mas eu digo isso para dizer, vou chegar novamente em creches. Então, você ter um corpo muito especializado, treinado, de funcionários públicos estatutários, mas para fazer somente 3 atividades, planejamento, licitação e fiscalização, permite que você terceirize quase tudo. Então, a execução de serviços, até nessas áreas mais importantes, que são saúde, educação e segurança, eu tenho a certeza, minha certeza de 30 anos de convivência com pessoas, estudando esses assuntos, políticas públicas, que a solução para qualquer administração nacional ou municipal é a terceirização, mas terceirização com bom planejamento, boa licitação e boa fiscalização. Se for assim, a terceirização, ou seja, não executar com o estatutário. O estatutário não deveria atuar em nenhuma execução. Seria contratação através desse processo, né? Então, no transporte eu fiz isso, trazendo de Curitiba, nunca, Sorocaba nem antes e até hoje, o transporte nunca foi estatutário, ou seja, nunca foi feito pela prefeitura, é sempre contratado, mas contratado nessas bases e nunca deu problema. É você mostrar para o empresário que vale a pena ele investir na atividade e desde que trabalhe direito. E aí vem o contrato e a fiscalização. E se trabalhar errado, em 3 meses ele está expulso do serviço público. Lá o Caixa Único passou a fazer que toda a arrecadação do passageiro viesse para a empresa pública chamada Urbis, em Sorocaba, e nós pagávamos por quilômetro. E daí tinha uma fiscalização rigorosa. Se o empresário não transportasse dignamente o passageiro, ele perdia o quilômetro daquela viagem. E, portanto, o empresário entendeu. Trabalhar direito, ele ia ter uma margem de lucro boa, o que foi combinado no contrato. Mas se não trabalhar direito, ele perde até o próprio contrato. É assim que a coisa funcionou praticamente no transporte, e eu passei a defender que esse modelo seja utilizado em todas as demais atividades, para você ter um contraste entre aqueles que estão motivados e prestando um bom serviço e os outros que se encostam no serviço público. Veja, o joio está no meio do trigo em toda atividade. Sim. E também no corporativismo, que infelizmente impera em muitos setores públicos, né? Gente que se encosta depois de um concurso, as avaliações de desempenho quase não são realizadas, porque quem as faz é justamente a corporação, que quer manter todos, incluindo os vagabundos que tem no meio, né? É uma palavra pesada, mas é verdadeira, sabe? É o joio no meio do trigo. Então, isso tem que ser prevenido ou extirpado. Você tem um projeto também lá a respeito de idosos, né?
É verdade, não somente porque agora Quanta estou coisa nessa você categoria, fez, né? Já Quanta estou, coisa, Crespo. estou idoso, mas veja, é uma fase da vida, é um privilégio, porque infelizmente muitos morrem antes de ficarem idosos, não é? É um privilégio chegar nessa idade. Então eu entendo que a pessoa com mais de 60 anos, ela tem menos ambições na vida, está com a vida resolvida, não precisa ser rica, né? Mas já superou problemas próprios de quem está querendo por impulsos, ganhar muito dinheiro, fazer uma carreira. Com 60 anos, a pessoa já está razoavelmente resolvida e ela pode então usufruir melhor a vida em todos os sentidos da vida e na política. Eu tenho um trabalho que ainda está sendo desenvolvido da criação de algo mais voltado para algo no sentido político. Aliás, buscando a origem dessa palavra, o Senado. Em Roma, o Senado era exercido por pessoas idosas, por isso vem a palavra Senado. Eu reputo isso para 60 anos ou mais. Ou seja, não é um local apropriado para a juventude. A juventude, com toda essa energia, ela tem que estar em outros locais, mas para tomar decisões sobre políticas públicas, o local é o Senado, com pessoas que tenham mais do que 60 anos, porque elas podem tomar decisões mais centradas, com menos paixões e mais razões. Em 2009, você abriu mão de assumir uma vaga como deputado, você era suplente, uma vaga na Assembleia Legislativa, né? E você preferiu continuar como vereador em Sorocaba. Por que isso? É verdade, eu sofri algumas críticas de amigos que então eram deputados, especialmente do meu mentor, uma das pessoas na vida política que eu passei a admirar e ainda admiro bastante, que foi o Rodrigo Garcia, até governador ultimamente. Então, naturalmente ele pretendia que eu continuasse disputando e assumindo cargos aqui na Assembleia Legislativa. Entretanto, eu queria um dia ser prefeito de Sorocaba e o cargo de deputado distancia a pessoa do dia a dia. Sim. Na localidade. Então, eu tinha ficado na suplência como deputado, apesar de bem votado, mas fiquei na suplência. O meu partido, que era o Democratas, exigia um piso eleitoral mais elevado. Eu fiquei na suplência, mas já se sabia que eu seria chamado depois de 2 anos, porque alguns deputados sempre são eleitos prefeitos. Então, liberam novas vagas na Assembleia. Só que eu fiquei candidato a vereador e fui o mais votado na ocasião, na história de Sorocaba. E criou-se uma expectativa, se eu me candidatei, de assumir o mandato como vereador. E a decisão foi difícil e, naturalmente, não poderia ter 2 mandatos, mesmo que licenciasse em um deles. Então, eu decidi ser vereador, que a minha vida começou ao contrário, né? Muitos começam vereadores e depois ficam deputados. Eu comecei como deputado. E ouvi essa crítica do meu mentor e amigo Rodrigo, falou: você vai se apequenar. Eu nunca esqueci, até me magoou um pouco essa frase dele. Ele tinha a razão dele. O Rodrigo, por exemplo, nunca nem pretendeu ser prefeito em São José do Rio Preto, que é a terra dele. Ele sempre teve, precisamos de políticos assim que tenham um projeto nacional ou estadual, pelo menos. Eu não, meu projeto sempre foi, eu não vou dizer municipal, distrital. Tem algumas coisas que eu sempre defendi, mas ainda não aconteceram, o voto distrital. E, portanto, eu como deputado escolhi o meu distrito, que é a região sudoeste. Só que isso dá quase uma centena de cidades. É a região mais pobre do estado, o sudoeste paulista, da Castelo Branco para o sul. Essa foi a região que eu adotei e trabalhei nessa região como deputado. Então, a minha atividade sempre foi uma atividade distrital, que para mim era e é a mais importante, ali onde tudo deve começar. As mudanças têm que começar, ao meu ver, de baixo para cima, porque assim você mostra um exemplo bem-sucedido para outros de longe que, querendo, podem adotar também. Outra obra interessante é a Escola Técnica de Palmital, né? É verdade. Olha, a educação é o mais importante. É difícil precisar entre as 3, né? Saúde, educação e segurança, qual é a mais. Vamos dizer que as 3 empatem, mereçam toda a atenção. Aliás, é preciso dizer, em termos de orçamentos públicos, se faltar dinheiro, não pode faltar nessas 3 áreas.
Por isso que a importância de você fazer PPPs, por exemplo, uma grande solução, interessar o mercado privado e terceirizar o que for necessário para que o resultado seja bom. O político deve ser medido não pelas intenções, essas, não, lógico, são o primeiro passo, mas muitas vezes ficam nas intenções, não chegam no resultado. E o resultado você pode ter nesse sentido, de você utilizar todos, mas trabalhando pela população. Efetiva, é um jogo do ganha-ganha, na verdade. Mas quando existe falsidade, dissimulação, infelizmente, a energia se perde no caminho. Há uma perda de energia, sim, porque não chegamos no resultado. Mas voltando à educação. Uma coisa na área de educação, e nós, olha, não precisamos ir para países mais extremos como a China, mas se falar de Coreia do Sul, de Japão, a educação nesses países, a gente vê filmes, mais do que antes até, a forma como as crianças são educadas, uma educação integral dentro de escolas. Eu perguntaria, Fausto, por que hoje, depois de 20, 30 anos de que se fala no período integral nas escolas em geral, públicas principalmente, por que não se implantou? Fazem arremedos que depois a gente verifica que eram roubos eleitorais ou politicagens, não é? Nos Estados Unidos, há 2 séculos que o período integral existe. Eu, quando fiz um estágio lá, há muitos anos, eu frequentei durante meses a escola pública americana e ficava o dia inteiro dentro da sala. Não, você não fazia só a lição, aprendia a tabuada, muito mais. Você fazia esporte, você tinha aula de oratória, você tinha que ficar numa biblioteca pesquisando livros, tudo. Tinha as optativas, no high school principalmente. Aqui não tem nada disso. E por quê? Porque existe politicagem. Alguns dizem, eu não quero chegar neste ponto, prefiro não acreditar, que os políticos que detêm todo o poder, em nome do povo, é bom que se lembre, eles não querem que o povo realmente aprenda mais do que a tabuada, porque vão adquirir o discernimento, claro, para saber votar, claro, que é o voto consciente, né? Há quem diga que existe uma conspiração em bastidores dos políticos que não querem que o povo chegue a esse estágio. Aí continuamos nessa porcaria, que a palavra é forte, mas atualmente, talvez nem seja o tema hoje, Fausto, mas a politicagem chegou até ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o país no momento está perdido. Há uma solução, ao meu ver, aprendi isso aqui com um professor, um livre docente da USP, aqui na capital, que escreveu um livro com a única possibilidade de resolver este país. Mas enfim, a educação. E se você não conseguir utilizar a máquina pública para fazer uma educação decente neste país, então você terceirize. Até o voucher educação. Tem algumas pessoas, essas geralmente na extrema esquerda, que ficam horrorizadas quando alguém, ainda mais numa entrevista importante como esta, fala no voucher educação. Já foi utilizado em alguns países, até aqui, o Chile, por exemplo, e deu muito certo. Não necessariamente os professores têm que ser estatutários. De onde que veio isso? Quer dizer, o professor não é necessariamente aquele que fica dentro da sala de aula. Você tem que fazer um planejamento muito grande. Eu já disse, essas 3 etapas: planejamento, licitação, fiscalização, até de escolas particulares, recebendo dinheiro público. E olha, que mais socialização ou inclusão pode ser se você numa sala de aula com 30, 40 alunos, você tem metade que pagam a mensalidade da escola, essa é particular, e outra metade que tem bolsa integral da prefeitura para estudar dentro de uma sala de aula, de uma única sala de aula. Quer dizer, isso resolve o problema da vulnerabilidade social, gastar um dinheiro com resultado. Mas o corporativismo, infelizmente, de uma extrema esquerda não permite que coisas desse tipo sejam aplicadas. Então é por isso que, se não houver uma reforma radical, eu até vou usar a palavra-chave, constitucional, o país não vai melhorar. E olha, é difícil precisar onde está o fundo desse poço, né? A gente sempre acha que chegou no momento presente o fundo do poço, mas na verdade piorar sempre é possível. Daqui a alguns anos a gente vai perceber, na inércia de todos, políticos, mas também nós, cidadãos, a coisa só piora. E a gente não vai viver para ver, quando chegar efetivamente no fundo do poço, o que será? Guerra civil, uma comoção, a implantação de uma ditadura totalitária, de direita ou de esquerda.
Dizer, as duas podem acontecer. Será que é isso que a nossa omissão diante das políticas públicas temos que chegar no fundo do poço? O recomeço depois vai ser muito mais sofrido. Exatamente. Então eu falava da educação, com relação à ponta de uma proposta revolucionária e boa, é o voucher educação. Mesma coisa, o médico. Por que o médico tem que receber somente os clientes particulares ou de plano de saúde, que são bons, mas caros, no consultório dele? Por que não pode ter o voucher saúde, de ter uma licitação, credenciar médicos privados para atender o público no consultório dele? Que dignidade maior do que essa poderia existir? Você marcou uma agenda, quem está pagando essa consulta é a prefeitura da cidade, você vai no consultório, o médico não tem que se deslocar, ele fica no consultório dele. Só que ali tem, na sala de espera, tem um paciente que é particular, está pagando 800 mil reais para ser atendido, outro plano de saúde que tem uma prestação mensal, usa quando precisa, mas também tem a pessoa do povo, que a prefeitura paga, está sentado numa cadeira do lado do outro que paga particular. Qual é o problema disso? O médico cobra, ele recebe de alguém um valor maior. Pode ser a prefeitura, ou do bolso do particular. Não faz diferença, quer dizer, mas não se deixa. O corporativismo, veja, em toda profissão tem gente boa, tem gente ruim. Chamei de trigo e joio, né? Entre médicos também. Em Sorocaba, a saúde é precaríssima, especialmente de uns 20 anos para cá, quando os médicos... Veja, é verdade, lamentável. Os médicos achavam que estavam ganhando pouco lá em Sorocaba e pressionaram o prefeito da época. Hoje ele é deputado federal, mas ele causou esse desserviço para a cidade. Ele era médico na ocasião também, e os médicos não queremos ganhar mais. Não, mas não tem dinheiro no orçamento. Bom, então o senhor faz o seguinte, o senhor não pode aumentar, o senhor diminui a nossa jornada. E esse prefeito autorizou, aprovou na Câmara. Então o médico estatutário de Sorocaba é o que menos trabalha, talvez no mundo, no planeta, no Brasil com certeza. A jornada é 3 horas por dia, 15 na semana. Alguns juntam essas horas, ficam 2 dias trabalhando e somem. Outros trabalham as 3 horas, por exemplo, somente de manhã, porque à tarde eles vão atender no consultório particular. Existe isso hoje? Até hoje, quer dizer, não dá para contar com o médico estatutário em Sorocaba. Por isso eu digo, a execução do serviço público tem que ser feita por terceirização, contratualização. Essa solução é evidente, até porque outras não deram certo, mas os políticos têm medo dos sindicatos, a extrema esquerda é muito menos atuante do que foi no passado, mas ainda é atuante. E não deixam, e a imprensa, infelizmente, ou parte dela também é da extrema esquerda, portanto é difícil um governante fazer essas transformações. Volto a dizer, a solução é constituinte e exclusiva. Não existe outra, ao meu ver. Então, essas mudanças não acontecem. O médico em Sorocaba, ele chega, trabalha 3 horas, quando trabalha, porque infelizmente alguns que não trabalham são protegidos pelos funcionários que dizem que o médico nem está. Ele está lá, batendo papo, tomando café, passando essas 3 horas, vai embora. É por isso que, geralmente, à tarde, os postos de saúde em Sorocaba são vazios. Não tem ninguém, nem cliente, nem paciente, porque sabe que o médico não tem médico de tarde. Eles escolhem horário para trabalhar. Então, essa é uma realidade degradante lá em Sorocaba. Quando houve os médicos cubanos, eu presenciei, era vereador, os cubanos não tinham uma formação técnica tão boa, mas isso não era problema. Eram médicos que ficavam pelo menos 8 horas atendendo lá. Eles trabalhavam 8 horas. E quer ver mais uma coisa? Eles eram médicos motivados. Eles olhavam na cara do paciente. Quer dizer, eu ouvi de muitos pacientes, cidadãos, que procuravam e elogiavam o médico cubano, porque falavam para mim, doutor, aquele médico cubano, ele olhava para mim, ele conversava comigo. Quando outros médicos, esses brasileiros e corporativistas, mal olham, quando atendem, mal olham. Cá entre nós, do jeito que a tecnologia avançou, os exames, Fausto, você, tenho certeza, vou dar um exemplo estranho, mas verdade, você podia ser o melhor médico lá em Sorocaba ou qualquer outra cidade. Por quê? Você não tem esse diploma de médico, mas você tem atenção, você tem bom senso, e isso vale muito, mais do que o diploma. Por quê?
Os médicos da instância básica, eles atendem e mandam fazer exames. Não precisa fazer muita coisa. A pessoa, eu estou com uma dor aqui e ali. Ele nem apalpa você, na verdade nem está olhando no seu rosto e prescreve um montão de exames. Só que a pessoa sai dali e não tem dinheiro para pagar o exame particular. E leva meses para conseguir um exame e quando volta não é mais o mesmo médico. Ou depois manda aí no especialista. Em Sorocaba tem mais de 100 mil pacientes aguardando especialistas, que essa nossa policlínica também não funciona, porque eles têm um teto de atendimentos por mês. Como não há resolutividade, ninguém sara. As pessoas vão lá, os que já chegaram nessa segunda instância e os médicos sempre pedem mais algum exame, ou seja, não resolve, então não abre vaga para novos, fica todo mundo na pendência. Eu, como prefeito, tentei resolver isso com a contratação do CIES Global. Aliás, ideia que foi muito bem. Milton Flávio, por exemplo, lembra? O antigo deputado, nosso amigo, ele trabalhou muito na implantação aqui na capital, e quero então louvar, porque na época ele era secretário adjunto de saúde, ele é médico, né? Aqui da capital, e ele trouxe o CIES Global para São Paulo, que era uma empresa, mas que tinha até containers, médicos contratados 8 ou mais horas por dia, até tomógrafo, ressonância magnética dentro de containers. Era um serviço temporário para resolver o problema das especialidades médicas. Aqui em São Paulo, na época, zerou. Depois é preciso manter, naturalmente, isso zerado. Em Sorocaba nós já tínhamos mais de 50. Contratei o CIES Global, mas os vereadores incomodados, infelizmente isso acontece, né, por motivos menores, começaram a criticar de uma tal forma, chamaram essa empresa CIES Global porque ela era temporária e tinha tomógrafo dentro de um container. Qual é o problema? Atendia a população. O cidadão ia lá, fazia uma consulta, precisava de exame, fazia o exame no dia. Em poucos dias fazia todos os exames, o especialista estava lá também, resolvia o problema do cidadão, mas isso incomodou a politicagem reinante, né? Os vereadores começaram a criticar, começaram a chamar de tenda dos milagres, o CIES Global. A imprensa foi atrás dessa crítica leviana e acabou então me obrigando a encerrar aquele contrato e ameaçando me caçar. Depois até fui caçado por outros motivos levianos, mas veja a politicagem como prejudica uma cidade, né? O CIES Global, que foi um sucesso aqui, eu não inventei, eu trouxe porque aqui já tinha dado certo e em Sorocaba não conseguimos fazer isso avançar. Não foram vereadores apenas, foram os corporativistas, porque quando você é médico vagabundo dentro de uma prefeitura, você não gosta que apareça um médico melhor do que você, seja cubano ou seja esse terceirizado, porque a sua vagabundagem vai ficar mais evidente. Então você começa a trabalhar politicamente, acionando vereadores e imprensa para acabar com a ideia, porque aí todo mundo se nivela na lama do corporativismo. Você falou em cassação, né? Isso aconteceu em 2017, quando você faria 2 anos já de administração. Um pouco antes, para ser exato, foi logo depois que eu tomei posse. Por quê? Veja, tem coisas que a gente não consegue comprovar, então é preciso cuidado ao dizer. Eu não sei se isso acontecia antes de eu tomar posse como prefeito, mas quando eu tomei, começaram a chegar recados de vereadores, não todos, mas a maioria desses, que queriam propina, achavam que o subsídio deles era baixo, era quase 10 mil reais já na época, mas que esses queriam ganhar mais do que esse valor. Então tinha que ser propina, porque não passaria na Câmara um projeto aumentando ainda mais o salário deles, né? Então queriam receber nos bastidores, em propinas. Bom, eu não estava arrecadando, nunca arrecadei. Como que ser prefeito arrecada? É superfaturando. Nas licitações se dirige licitações, superfatura, faz aditivos combinados antes, mas depois do contrato. E eu não fiz isso. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu aprendi a fazer a coisa certa, aliás, desde menino.
E aí os vereadores começaram a ficar irritados, começaram a rejeitar bons projetos que o prefeito enviava. Não é que eles eram contra o projeto, eram sinais de, olha, nós queremos a propina, se você não der, a gente vai inviabilizar, acabar com a governabilidade, que para mim é um palavrão. Quando alguém fala no parlamento que quer governabilidade, ele quer propina, cargos para transformar em dinheiro ou dinheiro direto, mensalão, né? É até título de um livro que eu escrevi. Esse foi o problema que eu sofri. Sem mesada. Pois é, houve uma conspiração do sem mesada. Quer dizer, os vereadores que, embora tivessem um subsídio bom, eles queriam mais. E eu não dei. Então, este livro aqui. Eles não queriam me caçar. Eles queriam que eu pagasse a mesada que eu não paguei. Então, acabei sendo caçado. Só que eles fizeram uma cassação mal feita e o judiciário interviu. E eu voltei na primeira, anulou a primeira, só que depois continuaram buscando motivos fúteis e acabaram, eu fui cassado na segunda vez, parece fantasia, piada, mas verdade, me cassaram porque alegaram que a nomeação de uma pessoa, uma voluntária, eu deixei de pedir alguns documentos, tipo certidão que já existia no prontuário da prefeitura, mas sobre essa alegação, em vez da cassação legislativa, ela não exige que haja processo, depoimento formal, testemunha, precisa ter votos. Se você conchavar entre vereadores, tiver 2/3 de votos, facilmente você caça o prefeito. Só que é preciso cuidar da opinião pública. Só que eles levaram meses me difamando através da imprensa cooptada, é o outro lado, na imprensa que recebia dinheiro de alguém para me derrubar. Então acabaram conseguindo isso depois de mais 1 ano e meio. Então eu fui cassado 2 vezes por motivos fúteis e não consegui terminar o meu plano de governo, é verdade. Mas mesmo assim, mais de 500 obras e serviços de transformação nós conseguimos naquele curto período. Isso foi uma forma de... Como é que você encara hoje a política a partir disso que você passou? Veja, esses problemas sempre existiram na política ou qualquer lugar. Acho que no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, até nos países do primeiro mundo, há menos um ou outro. Olha, eu tive uma oportunidade na minha vida, foi o ano passado, Fausto, mas acho que cabe nessa explicação. Eu não tenho viajado muito em outros países, mas o meu sogro, hoje falecido, ele nasceu em Baar, uma pequena cidade no interior da Suíça, a uns 100 quilômetros de Zurique. Então a minha esposa, era um sonho que ela tinha de conhecer a terra do pai dela. Ele era, na verdade, italiano, mas o pai dele viajava muito, ele era contador de empresas, e então os filhos foram se espalhando ao longo das cidades, nesse caso ali no Tirol, na Suíça também. Então nós ficamos, a minha esposa e eu, além de conhecer Baar, nós ficamos 2 semanas conhecendo a Suíça, andando de trem. Veja, e eu vou falar de política. As pessoas na Suíça, atualmente, nem sabem direito o nome de quem é o dirigente, né? O primeiro-ministro. Porque, veja, a política não é problema. Existem regras, o povo tem discernimento para votar. Aliás, os mandatos são curtíssimos. Tem mandatos de 1 ano. Veja, só que como é que isso funciona bem? Porque as coisas já estão desenvolvidas. Isso facilitou. Os problemas básicos já foram dirimidos. E existe um corpo de funcionários estatutários que fazem planejamento, licitação e fiscalização de tudo. Eles próprios fiscalizam até o governante maior que chega, mas esse não tem muito trabalho, é mais representativo. A política já se conduz por si mesma, tem uma vida autônoma na Suíça. Então, veja, é uma situação ideal. Eu não conheço Suécia, Finlândia, Dinamarca, mas deve ser algo parecido. São os países politicamente mais desenvolvidos. Por que o Brasil, pelo menos, não toma o caminho de fazer isso? Porque tem pouca gente mamando aqui na corrupção e não deixam. E o povo não tem o discernimento para votar, acabam repetindo o voto nos mesmos corruptos que acumulam dinheiro e gastam depois comprando votos, ou pelo menos fazendo promessas impossíveis. Você, quando se elegeu, não tinha maioria na Câmara, então? Não, eu tinha, somar os partidos aliados que me apoiaram, eu tinha 2/3 da Câmara. Sim. Só que, curiosamente falando, foram os 2/3 que os que não me apoiaram também participaram da conspiração, mas não eram os que queriam propina.
Eles tinham problemas ideológicos. Eu nunca fui, nem sou nem da direita nem da esquerda. Eu sempre recusei essa classificação. Podem dizer que eu sou de um lado ou de outro, mas eu não assumo isso. Eu sou uma pessoa que vê a política como uma oportunidade para fazer o bem-estar da população. Direita e esquerda nunca me importou. Mas o que aconteceu? Esses 16, que na época eram 2/3 e que foram aliados, que me elegeram, eu não sabia, ninguém me avisou antes que eles iam me eleger, mas depois iam me cobrar propina, né? Eu não teria aceito, né? Só que tão logo eu me elegi, começaram a vir os meus aliados, querendo, inclusive o único do meu partido, né? Que por sinal é o atual prefeito de Sorocaba, né? E também todos esses queriam, na verdade, cargos e propinas. É bom lembrar, político que quer cargo, você sabe muito bem, você sabe muito mais do que eu, que hoje você é um entrevistador, Fausto. Eu sei que você sabe das verdades que permeiam isso. Quando o político quer cargo, na verdade ele não vai usar o cargo, ele quer que a pessoa nomeada por ele acabe gerando dinheiro, para não falar de rachadinhas e outras coisas. A corrupção, quando chega nesse nível, que todos estão fazendo, ou sendo, se não cúmplices, coniventes, não tem solução a não ser uma nova Constituição exclusiva. Volto a dizer desse assunto, porque eu pretendo dedicar os próximos 5 anos da minha vida, eu acho que vou viver talvez até um pouco mais, espero, mas com saúde para isso, né? Não vou me candidatar, mas encontrei num professor aqui da USP, permita-me dizer o nome dele, Pedro Pereira de Paula, é engenheiro eletricista, mas ele é livre docente aqui na USP, escreveu um livro fazendo essa proposta, e eu encampei, e vou trabalhar no que eu puder, não sei até onde é essa ideia, não serei o primeiro, hein? Afonso Arinos, para os mais velhos, hão de se lembrar que tentou isso em 1986, foi enganado pelo Sarney, mas nem tanto pelo Sarney. Sarney cedeu às pressões do Congresso carreirista. Esse é o problema. Uma Constituinte exclusiva só vai funcionar se um grupo de pessoas puder ser eleito para isto, mas como último trabalho da vida deles, por isso exclusiva. De você faz um trabalho com toda a liberdade, representando o povo, mas depois disso você fica proibido de se candidatar a qualquer novo cargo. Acabou a sua vida política, mas fez o mais importante, que é uma Constituição. Porque você fazer Constituição, encher de jabutis, e depois, hoje nós estamos em 238 emendas na Constituição. Então não é mais uma Constituição. De 88 já não é mais uma Constituição. Não se trata de nenhuma ruptura violenta, mas democrática. Está na hora de fazer, mas fazer uma com o Congresso normal não vai melhorar em nada, não precisaria. É com um grupo de notáveis, mas eleitos pela população, só para dar uma Constituição do século XXI para o país. Depois estados e municípios vão adaptar, mas se não for isso, não há solução democrática. E solução militar, veja, não dá para defender mesmo isso, até porque, veja a Revolução Francesa e outras revoluções de ruptura militar. Você derruba um governo e o que vem depois padece dos mesmos males ou até piores. É bem lembrar que depois que o imperador da França foi decapitado, aqueles que chegaram, que os decapitaram, também foram guilhotinados. Então, não resolve. Quer dizer, a ruptura militar não resolve. Tem que ser democrática. Mas como fazer isso num povo que não tenha consciência suficiente? Porque, infelizmente, não aprenderam isso na escola. Vamos continuar falando mais um pouquinho sobre isso, mas eles estão mostrando aqui a capa do nosso portal, Orbis News, no qual eu tenho o prazer de receber os seus artigos mensalmente. Veja, muito bem o escritos, ambiente. por sinal. Parabéns. Aqui a conversa naturalmente tem que ser curta, mas quero cumprimentar o Orbis News, que é o seu trabalho. Você, não sei se tem noção da importância do que você tem feito na sua vida toda, Fausto. Eu sou um admirador, um fã seu, como eu tenho poucos, hein? Sou muito seletivo. Na política, realmente tenho em grande estima o Rodrigo Garcia.
não dá nem para avançar outros nomes muito, mas pessoas que passaram pela política, mas não disputaram outros cargos, você teria cacife para isso. Mas não, ficou na retaguarda, mas o seu trabalho, o Orbis News é talvez o melhor exemplo, é fantástico. Eu leio todos, não, naturalmente faço alguns, mas leio todos. Você conseguiu reunir ali um grupo de notáveis. Aliás, esse grupo lá do Orbis News, me ocorre isso para dizer agora, seria um grupo ideal para fazer uma Constituição. É que na minha proposta atualmente, terão que ser eleitos, né? Precisam ter uma representatividade. Mas se fosse só pela qualificação, pela cabeça, quantos são? Você tem ideia de quantos são os que colaboram com você? Passa de 200. Então, tá bem. Na minha proposta da Constituinte Exclusiva, eu estou propondo 70, com mais 30 suplentes. 200 talvez fosse muito, mas dá para fazer uma seleção até entre esses. Esse pessoal do Orbis News, tenho certeza para dizer, e olha, eu tenho liberdade, eu não sou político de partido, não vou ser candidato, mas tenho conhecimentos que os 30 anos anteriores me proporcionaram. Então, Orbis News, parabéns, porque é uma atividade sua, você é o capitão, mas soube escolher pessoas que têm a cabeça no lugar, têm os melhores pensamentos, seriam os constituintes ideais para este país. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu fui um dos leitores. Viajei 100 quilômetros na vinda e mais 100 na volta para Sorocaba. Eu vim aquele dia com muito orgulho comprar o seu livro, Fausto. Fiquei muito grato com a sua presença, viu? Fiquei muito grato. Me diz uma coisa, Crespo, qual é o orçamento de uma cidade como Sorocaba? Veja, cresceu muito nestes últimos anos, já pincelei um pouco isso, porque no tempo do meu pai prefeito, eles deram 30 anos de isenção tributária para que as empresas viessem. Sorocaba, então, acabou se transformando num dos polos mais avançados da indústria mecânica, metalúrgica, mecânica ou elétrica no estado de São Paulo, daí para o Brasil até. Antes era tecelagem, antes até era a Feira de Moares, naqueles tempos dos tropeiros. Mas então, com essa diversificação que houve, e agora nós temos um parque tecnológico que está indo muito bem. Então, contudo, temos a Toyota, foi a última grande empresa que lá se instalou, está ampliando, está duplicando até a sua capacidade, está trazendo de Indaiatuba, a antiga fábrica deles lá. Então, Sorocaba, ele adquiriu um status de um dos principais polos, vou dizer, tecnológicos do estado de São Paulo e do Brasil. Eu sempre fui um defensor do parque tecnológico, porque realmente é a ponta de lança do nosso desenvolvimento. E com isso vem, além de empregos, que é o mais importante, vem também os tributos de lei. E hoje, Sorocaba, no meu tempo, a arrecadação de Sorocaba já era boa, mas 1 bilhão e pouco. Agora está passando 5 bilhões do orçamento de Sorocaba, que é dinheiro, muito dinheiro, dá para resolver todos os problemas básicos. Quais são? Educação, saúde e segurança. Tem muitas ideias de segurança, não são minhas, eu não sou dono de ideia nenhuma, mas eu sou uma boa antena de ideias. Aliás, já dizia Platão que todas as ideias, as boas principalmente, estão vagando sobre a cabeça da gente. É preciso interesse e você conseguir identificá-las e traz para o chão, não é? A ideia. Eu sou assim, uma antena de ideias, e na segurança, para resolver a segurança nas escolas, um projeto, um plano de ação que eu lancei, mas que depois na descontinuidade não prosperou, né? De usar uma instalação chamada Sabe Tudo, que essa Sabe Tudo foi copiada de Curitiba, mas uma cópia não minha, que não deu certo, de fazer escolas de informática em prédios que eram quase que circulares, como se fosse uma caixa d'água. Não deu certo aquilo. E os prédios ficaram ociosos, mas ficavam do lado de escolas. Então, de colocar um posto da polícia municipal, polícia comunitária, mais do que as outras, mas os vereadores não deixaram fazer isso, né, para afastar os traficantes. Que você, um prefeito, acabar com os traficantes é quase impossível. Agora, aqui em São Paulo, o prefeito e com a ajuda do governador estão conseguindo diminuir esse problema de núcleos de droga. Mas nós não podemos aceitar que sejam nas escolas. Quer dizer, aquela história, né?
Se você não pode acabar com o bandido, afaste a bandidagem de alguns lugares ou até da sua cidade, se possível, né? É algo que um prefeito pode fazer. Então, na segurança, a ideia era utilizar esses 30 e poucos prédios abandonados para colocar como bases da polícia municipal. Mas também não deixaram fazer isso, infelizmente. Ô Crespo, em 2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo chegou a suspender temporariamente os efeitos da sua cassação, não é? Sim, eu voltei ao cargo. Como é que você vivenciou essa instabilidade? Eu não sou ingênuo, né? Ninguém pode dizer que é ingênuo aceitar isso depois de quase 30 anos de atividade política, como deputado principalmente. Mas só que, veja, eu quando comecei na Assembleia, eu percebi que havia pessoas assim, discrepantes lá dentro, né? E eu podia até citar nomes que você naturalmente os conhece todos, mas eu pensei, como é possível que aqui, gente assim, tinha gente que entrava armado no plenário, ou que fazia discursos completamente absurdos, e a gente sabia que a vida deles não era tão adequada. Mas aí eu percebi que a democracia é um corte vertical na sociedade, e portanto a eleição de todos esses era correta, ou pelo menos esperada no corte vertical da democracia. É o povo que tem que discernir. Se o povo não discerne, então essas coisas vêm. Agora, esses estavam lá, então se você procurasse dentro dos 94, o primeiro grupo na Assembleia com quem eu convivi, você pensar na melhor pessoa, uma pessoa que você passasse a admirar, estava lá. Se também pensasse no pior, envolvido com esquemas criminosos, PCC, também estava lá. Tinha de tudo, mas veja, é democracia. Para você resolver isso, você tem que dar mais educação e principalmente discernimento. A tabuada não resolve apenas, né? É importante, mas não resolve. É discernimento nas escolas. É para que a pessoa perceba que por trás de um candidato político promessista ou vagabundo, ou então envolvido até com crime organizado, não vote nesse. Ou se votou a primeira vez, não continue votando, mas na verdade é o dinheiro que comanda muitas vezes o voto das pessoas que continuam vulneráveis. As escolas não estão... Eu recriei, Fausto, no meu curto tempo de governo, algo parecido com, deve ser do seu tempo, Educação Moral e Cívica, depois mudaram o nome, Estude Problemas Brasileiros. Bom, eu criei uma hora por semana em todas as escolas municipais, cujo é mais ou menos isso, mas o título era Ética e Cidadania. Empreendedorismo, poderia se dizer, uma hora por semana para ensinar para as crianças do fundamental o ordenamento político, social, valores, vamos falar, valores que é o mais importante. Alguns dizem, você é da direita, você é bolsonarista. Olha, eu não cultuo personalidades, aprendi a não fazer isso, mas cultuo valores, é o que falta. A extrema esquerda quer acabar com todos os valores, quer acabar com a família, quer acabar com a noção de pátria, quer acabar com a liberdade. Enfim, isto eu não pactuo, realmente, não quero, sou contra quem pensa assim, mas eu luto por valores. E nesse ponto que algumas lideranças da direita, como o Bolsonaro, que prega abertamente que pátria, família e liberdade, e religião também, seja qual for, eu me afino com valores, mas não com pessoas. Ô Crespo, atualmente como vai a sua vida pessoal? Está melhor do que nunca. Dei a minha contribuição. Eu também sempre entendi que o mandato político não é profissão. É uma oportunidade temporária do cidadão, juntamente com outros, conseguirem resolver problemas e implantar políticas públicas. É assim que eu pensei. Eu até que fui privilegiado, consegui meia dúzia de mandatos ao longo da minha vida. Fiz o máximo que foi possível, só não fiz mais porque esse corporativismo e também os corruptos não deixaram, né? Mas tenho minha consciência em paz. Agora veio a pandemia e depois essa cassação, eu não quero... Talvez até se eu me candidatasse, conseguisse ganhar alguma eleição, mas não quero. Sabe por quê?
eu vou encontrar um ambiente político pior até do que quando eu saí. Quer dizer, e o que eu vou fazer? Vou ter que mudar? Vou ter que entrar nos esquemas? Não quero. Então, melhor eu nem me candidatar, mas vou continuar na política institucional. E esse livro do professor aqui da USP, que me cativou, eu estou procurando maneiras, através das redes sociais, nós vamos tentar, até vou abrir um pouco mais, ainda é incipiente, nós vamos conseguir 1.500.000 assinaturas populares em 5 estados do país, para a gente conseguir protocolar em Brasília um projeto de lei de plebiscito, abrindo um plebiscito para que no Brasil possamos ter uma constituinte exclusiva. Claro que você vai dizer, Crespo, você está louco? Bom, louco para mim é um elogio até, né? É louco aquele que tenta resolver uma situação. Eu, pelos meus mandatos, tenho uma visão privilegiada de como as coisas são e acontecem. Crespo, então vou tentar. Nós temos só 1 minuto de programa. Como é que o José Crespo analisa o José Crespo? Um cidadão que teve, eu sou muito religioso e grato a Deus, agradeço a Deus as oportunidades, só que tem a faca de 2 gumes. Quanto mais oportunidades e você lutando consegue, você tem que retribuir mais. Então veja, eu tenho uma necessidade de retribuir a vida e a Deus que a concedeu por tudo de bom que eu já tive na minha vida. Tive 1000 problemas, é lógico, né? Até porque sempre procurei fazer a coisa certa. O caminho do inferno é um tobogã, basta se soltar o corpo, o problema é o destino, quando você chegar. Agora, o caminho do céu é uma montanha escarpada, você vai se ralar, mas o bom vai ser o destino. Então aí eu escolhi subir essa montanha. Muito bem. Crespo, eu agradeço imensamente a sua presença. Você veio de Sorocaba especialmente para gravar o nosso podcast, o que me deixa envaidecido. E agradeço muito, então, a sua presença aqui conosco. Você é o ícone da política e da sociedade. Peço a Deus que lhe dê mais uns 200 anos de vida, e a você que participou hoje, assista sempre, porque aqui a gente só aprende junto com o Fausto. Ele está exagerando um pouquinho, mas amigo é amigo, né? Para vocês que nos orgulharam com a audiência, eu desejo uma boa semana, e aqui ficam os meus agradecimentos a todos vocês. Fiquem com Deus.